mais um exercício de integral dupla, uma integral que envolve funções trigonométricas. Inclusive já desenhei aqui um círculo trigonométrico, nós vamos ter uma regrinha aí para calcular derivadas e integrais de seno e cosseno, que é o que aparece nessa integral, tá? O exercício pede para calcular a integral dupla numa região R de seno x, seno y, dA. Sendo que essa região R agora foi dada na forma de um retângulo ABCD, onde A é o ponto menos π, 0, B é o ponto π, 0, C é o ponto π sobre 2 e D menos π sobre 2. Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou desenhar essa região de integração e daqui tirar os limites de integração. Depois transformar a nossa integral dupla numa integral iterada, a integral de uma outra integral, e começar a resolver. Aí vai aparecer aqui a nossa regrinha, né, com base no círculo trigonométrico, a nossa regrinha de derivadas integrais de seno e cosseno, que é uma regrinha muito usada. Tá? Bem, primeiro vamos começar fazendo a região de integração. A região de integração R, né, é um retângulo, e nós vamos marcar esses pontos, tá, num sistema cartesiano. Perceba que o ponto A é o ponto menos π e 0. Então, x igual a menos π, vou colocar mais ou menos por aqui assim, olha, x igual a menos π, y igual a 0. Então, esse é o nosso ponto A. O ponto B é o π, 0. Então, π, 0, nós temos um ponto B, que vai estar nessa posição, aproximadamente, x igual a menos π, x igual a π, então o ponto A e o ponto B, x igual a π, y igual a 0. O ponto C é o ponto x igual a π e o y igual a π sobre 2. Então, mais ou menos, vamos colocar π sobre 2 mais ou menos nessa direção. Π sobre 2 e o nosso ponto C vai estar aqui. X igual a π, y igual a π sobre 2, então esse é o nosso ponto C, né? Então o ponto A, primeiro vértice, ponto B, segundo vértice, ponto C, terceiro vértice. O ponto D é o menos π, x igual a menos π, e o y igual a π sobre 2, então o ponto D vai estar nesta posição, x igual a menos π, y igual a π sobre 2, esse é o nosso ponto D. Então, a nossa região retangular, né, nossa região retangular de integração é o retângulo A, B, C, D. Então, a nossa região de integração corresponde a este retângulo, né? E a partir daí nós vamos definir, né, limites de integração. Então, quais são os limites de integração das variáveis x e y? X vai entre menos π menor ou igual a x menor ou igual a π. Então esse é o nosso primeiro limite de integração. Variável x entre menos π e π. E a variável y, perceba que é a altura do retângulo. Vai de 0 menor ou igual a y menor ou igual a π sobre 2. Então, o primeiro passo nesse exercício é definir os seus limites de integração. Nós definimos x entre menos π e π, que é a base do retângulo, e o y entre 0 e π sobre 2, que é a altura do retângulo. Tá? Com base nisso, eu posso começar a resolver o exercício transformando essa integral em uma integral iterada. Bem, vamos transformar essa integral, então, na seguinte integral. Uma integral de uma outra integral. Eu vou escolher, né, qual variável eu vou trabalhar. Posso começar com a variável x ou com a variável y, montando a primeira integral. Vou começar aqui com com x, né? Vou fazer uma integral aqui de menos π a π. Então, integral de menos π até π de uma outra integral, né? Então, uma integral de outra integral. Como eu já coloquei o x, agora o y. Integral de 0 a π sobre 2. Da nossa função, que é o seno x vezes seno y, é agora o nosso diferencial da área. Lembre-se que o seu diferencial da área, o seu dA, dependendo da ordem que você escolhe a ordem das variáveis,
ele tanto pode ser dx dy ou dy dx. Então você tem essa opção. Isso depende das variáveis que você escolher. Da forma como nós montamos lá, lembre-se, é uma integral de uma outra integral. Esta integral aqui, de 0 a π sobre 2, são os limites de integração da variável y. Então essa integral é em relação a y. Então, primeira integral y. A segunda integral, que é a última que eu vou resolver, vai ser dx. Então a minha ordem de resolução aí vai ser resolver primeiro uma integral em relação à variável y, para depois fazer a integral desta integral em relação à variável x. Bem, então vamos começar a resolver, né? Então isso aí vai ser igual a uma integral de menos π até π d. E eu preciso resolver essa integral. Como é uma integral em relação a y, o x é uma constante. E o seno x, consequentemente, também é uma constante. Então eu conservo a constante. Então seno de x vezes, mas eu preciso integrar seno de y. E aí vamos lá para o nosso círculo trigonométrico. Perceba que o meu círculo trigonométrico ele é organizado dessa forma. O eixo dos cossenos, o eixo dos senos, valores positivos à direita e acima, valores negativos abaixo e à esquerda. Tanto é que se eu colocar aqui seno para cima, eu posso colocar aqui embaixo, ó, menos seno. Se eu colocar os cossenos para a direita, eu coloco para a esquerda, menos cosseno. E aí nós podemos ter uma regrinha, tanto para a derivada como para a integral. Lembre-se que a derivada de seno é cosseno. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de menos seno, menos cosseno. Derivada de menos cosseno, seno. Então, nesse sentido, eu vou ter as derivadas. Se você inverter os sentidos, inverte os sentidos das setinhas, né? Em vez de derivar, você vai integrar. Inverte o sentido das setinhas, você vai ter as integrais. Então integral de cosseno é seno, integral de seno menos cosseno, integral de menos cosseno menos seno, integral de menos seno cosseno. Então nós vamos usar isso aqui lá na nossa integral. Lembre-se que eu preciso, para continuar a minha conta aqui, da integral de seno. Então eu vou lá no seno, integral de seno menos cosseno. Então seno x vezes menos cosseno y, no intervalo de 0 a π sobre 2. Então estou resolvendo a minha integral em relação a y, né? Depois vou terminar de resolver em relação a x. E aí agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Lembre-se que a variável que vai de 0 a π sobre 2 é o y, sendo x por enquanto é só uma constante. Então vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo e nós vamos ter a seguinte integral. Integral de menos π até π d. Bem, teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Então, seno de x vezes menos o cosseno de π sobre 2. Então, esse é o f de b. Y igual a π sobre 2, f de b. Menos, né? Menos o f de a, que é o seno de x vezes menos o cosseno de 0. Tá? Então nós aplicamos aqui, ó, o teorema fundamental do cálculo. Depois nós vamos continuar nossa continha resolvendo isso em relação à variável x. Bem, o que eu preciso fazer agora? Achar o cosseno de π sobre 2. Lembre-se, π sobre 2 é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. 0π sobre 2, o cosseno de π sobre 2, no eixo dos cossenos, é 0. Tá? Então isso aqui vai dar 0. 0.
Seno de x vezes zero, zero. Então essa parcela aqui vai desaparecer. Bem, o que sobrou? Sobrou um cosseno de zero aqui. Qual é o valor do cosseno de zero? Eixo dos cossenos, arco zero, cosseno de zero igual a 1. Então esse cosseno aqui vale 1, né? Uma unidade. Bem, 1 com esse menos, menos 1. Menos com esse menos, mais. Então toda essa parcela aqui vai virar mais seno. E no final eu vou ter simplesmente uma integral de menos π até π. Primeira parcela é zero, menos 1 com menos mais, seno x. Integral de seno x dx. Então tem essa integral aí, tá? E aí eu volto aqui no meu círculo trigonométrico, integrais. Integral de seno é menos cosseno. Então eu vou ter aqui menos, né? Menos cosseno x de menos π até π. Que vai ser igual a... Bem, vamos transformar e aplicar. Nós já achamos aqui a primitiva da função, né? A integral de seno é menos cosseno, tá? A integral de seno é menos cosseno x. E vamos aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, que é f de b menos f de a. Então f de b vai ser menos o cosseno de π, menos, né? Menos o f de a. O f de a vai ser o menos cosseno de menos π. Então aqui, ó, menos cosseno de menos π. Bem, menos cosseno de π, então menos cosseno de π, menos com menos mais, o cosseno de menos π. Bem, vamos procurar agora no círculo trigonométrico, né? O cosseno de π, eixo dos cossenos, 0, π sobre 2, π. Lembre, cosseno de π é menos 1, então menos 1. Vou colocar aqui, né? Menos 1. Mais o cosseno de menos π, sentido horário, né? 0. Sentido anti-horário é positivo, sentido horário negativo, 0, π. Para baixo, 0 menos 0, π sobre 2, π. 0 menos π sobre 2, menos π. Então, menos π é o mesmo ponto. Mais π ou menos π, cosseno é menos 1. Então, mais, né? Mais menos 1. Tá? Então, vou ter menos com menos mais 1. Mais com menos, menos 1 é igual a 0, né? Essa integral tem valor 0, integral de seno x vezes seno y dA nesse retângulo, tá? O valor numérico dessa integral é 0, tá? Espero que tenham entendido a resolução, gostado. Tem uma dica aqui sobre senos e cossenos, tá? Lembre-se, nesse sentido são as integrais, sentido contrário as derivadas. Derivada de seno é cosseno, integral de cosseno é seno, tá? E assim dá para resolver uma série de exercícios que envolvem senos e cossenos. Espero que tenham gostado. Colaborem com o canal curtindo, compartilhando. Muito obrigado.